A gente ainda segue nossa pauta aqui de Covid-19 e a gente trouxe agora há pouco, os dados da pandemia, essa questão da queda no número de casos e também queda de número de mortes na última semana, e exatamente por conta do endurecimento das medidas para enfrentamento, a gente consegue ter agora resultados positivos. É o que também aponta o Observatório da UFAL. Então vamos ao vivo com o repórter Alan Garcia. O Alan Garcia conversa com o professor que traz os dados toda semana do Observatório também, ressaltando exatamente essa queda no número de óbitos e número de casos nessa última semana. Já podemos, Alan, mais uma vez, boa noite para você, dizer que nós estamos numa desaceleração da pandemia ou ainda é cedo? Ainda é cedo, Edson, porque, de acordo com o coordenador do Observatório da UFAL, professor Eduardo, ele disse que é preciso aguardar de 14 a 15 dias para a gente, de fato, ter uma redução, uma desaceleração dos casos, dos números de infectados. Como a gente está observando somente uma semana, no caso 7 dias, é preciso esperar mais um pouco. Vamos conversar com ele para entender esses números e quais os cuidados, o que é que eles querem dizer para nós. Professor, boa noite para o senhor. O Edson começou me perguntando se já temos uma desaceleração no número, por conta desses números. Eu falei que não, diante daquela conversa que a gente teve aqui antes, Mas o que é que esses números trazem, então, já que eles trazem uma redução? Boa noite para o senhor. Boa noite, Alan, Edson, a todos os telespectadores que nos acompanham. Como a gente estava conversando, nós observamos aí ao longo da última semana epidemiológica, que se encerrou no último sábado, uma desaceleração na transmissão do novo coronavírus no estado, mas que ainda não pode se dizer que nós temos o controle da transmissão, porque isso, como o Alan falou, ela deve ser analisado, o controle deve ser analisado por um período mínimo de 14 dias. O que então essa desaceleração representa? Depois de meses, desde novembro a gente vinha observando um aumento do número de casos, do número de óbitos e da ocupação hospitalar, em especial, no caso da ocupação das UTIs, ela cresceu exponencialmente entre a segunda quinzena de fevereiro e a última semana de março. Após esse período, a gente observou um platô na ocupação das UTIs, mas isso num nível muito alto, próximo dos 90%. E nessa última semana, essa ocupação teve uma média de 82%. No último domingo, a gente viu ela baixar ontem, um pouco abaixo, um ponto percentual abaixo dos 80%. Mas veja, isso é um nível ainda muito alto. O Comitê Científico do Consórcio Nordeste recomenda que 80% de ocupação é um momento que os governos adotem o lockdown. Então a gente precisa entender isso, a esperança de a gente ter uma estabilização, mas ainda num nível muito alto. A gente precisa continuar adotando todas as medidas de controle para que a gente possa, nas próximas semanas, ver esses números caírem ainda mais, para que a gente tenha, então, uma situação mais confortável de controle na transmissão. Eu chamei o senhor de Eduardo, quero corrigir aqui o professor Gabriel. Professor, a gente está vendo aí uma inconsistência nos últimos dias da vacinação. Isso pode trazer um reflexo? Que reflexo vai trazer, na verdade? Que vai trazer, vai. Mas qual reflexo o senhor acredita? Infelizmente, a gente percebe ainda uma oscilação muito grande nesse processo de vacinação. A vacinação é o caminho mais curto que a gente tem para sair dessa crise de forma definitiva. As medidas de mitigação e de supressão que a gente vem adotando nessas últimas semanas, em especial, elas servem para controlar e para evitar novos surtos. Mas a solução de forma definitiva ela se dará através da vacina. E essa vacina, ela deve atingir, para que a gente tenha a volta à normalidade, um percentual entre 60% e 70% da população alagoana. Esse percentual é a proporção da população adulta de Alagoas. A população adulta que é a população que hoje está apta para receber a vacina. A população adulta de Alagoas gira em torno de 67% da população. Então, nas últimas 3 semanas, a gente saiu de 130 mil vacinados, naquela semana em que a gente teve o Corujão, realizado pela Prefeitura Municipal de Maceió. Na penúltima semana, a gente teve cerca de 88, 89 mil vacinados, e nessa última semana, menos de 70 mil. Então a gente observa que
ao tempo que a gente esperava que essa vacinação se acelerasse, a gente tem observado nas últimas semanas uma redução do número de vacinados. Isso é muito preocupante, né? E aí isso vem fazendo com que as previsões para que essa imunidade de rebanho tão sonhada, né, que poderia chegar aí no segundo semestre, mas que até o final de dezembro, nesse ritmo atual, a gente não vai conseguir vacinar toda a população adulta alagoana. Professor Gabriel Badue, coordenador do Observatório da UFAL, trazendo informações importantíssimas, detalhadas para a gente entender cada semana como a pandemia se comporta aqui em Alagoas. Edson, volto com você.